tarde, meus queridos leitores e leitoras. Estamos aqui na Taverna Vila Bri, nos preparando aqui para o encontro greco-romano que vai acontecer aqui. Nós teremos um grande momento especial. Espero que vocês gostem da minha participação, da participação dos outros, e que isso possa lhes transmitir um grande conhecimento sobre a Grécia e a Roma Antiga, e que vocês se interessem aqui pela taverna, queiram conhecer, seja um momento de convite para que vocês possam aqui se deslumbrar nessa taverna temática. Então vamos agora, meus amigos, começar aqui o encontro greco-romano. Estamos iniciando oficialmente o encontro greco-romano. Eu vou anunciar o nosso querido amigo professor Alaí, que vai fazer a primeira colocação a respeito da cultura da antiguidade, e depois seguiremos com mais dois palestrantes, que será o nosso querido amigo e escritor Michael Grise e o nosso amigo Paulo Oliveira. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com o soldado mercenário, que gerou a obra Guerra e Mercenarismo na Antiguidade, em 2013. Posteriormente, no meu doutorado, eu desenvolvi aqui a tese que foi voltada para as fronteiras marítimas atenienses e, sobretudo, que deu origem à obra Os Remadores e as Fronteiras Marítimas em Atenas, no século V. O interessante aqui, que eu procuro destacar, é porque a historiografia, de maneira tradicional, sempre procurou colocar que esses remadores, na antiguidade, eles eram indivíduos que, por serem pobres, eram polidos, a esmos na sociedade. E, no entanto, através das minhas pesquisas em sítios arqueológicos em Atenas, através das minhas leituras, eu pude identificar, através da cultura material, ou seja, da arqueologia, e de escrituras feitas em livros, apontando de que esses sujeitos eram preparados desde criança para tornarem-se remadores da melhor armada da Hélade na Era Clássica. Tá? Esse é o nosso missionário. Eu já sei. Boa noite. Boa noite, já chegou, firme, Boa noite. Legionário tem que ser assim, tem atitude. Bom, como o Osiris falou, meu nome é Paulo Oliveira, tá? E eu sou líder, o criador de um grupo reconstrucionista da antiguidade, mais especificamente Roma, apesar da gente abordar outras áreas também, mas a quantidade maior de romanos dentro do grupo. O focale é esse pano que está aqui no pescoço dele, que é justamente para trazer conforto, porque às vezes a armadura ela belisca, fica incômodo, Então o focale ele ajuda nisso, tá? E também de repente aí alguma sorte, se bater alguma coisa aqui, ele até protege. Tem um pano enrolado aqui
Me ajuda a proteger um pouco. Mas o foco dele é justamente trazer conforto entre o usuário, né, e a armadura, para a armadura não ficar ali beliscando, incomodando. Tá? Nesse momento, teremos o nosso grande amigo Michael Breeze, escritor, entusiasta e estudioso da história grega. E também, ele gosta muito também dos romanos, também pensei. Mas ele vai nos abrilhantar aqui com o conhecimento dele. Ele está a caráter, bem? Ele está a caráter de um cumprido, porque ele vai fazer. Ele vai mostrar alguns armamentos, né, dos guerreiros, né, do exército grego, e também vai fazer alguns movimentos de como eram usadas as armas. Tá? Então eu deixo eles com vocês e vocês com eles. Vai. Obrigado, amigo Cláudio. Dá licença, deixa eu ficar longe porque ele vai usar a lança. Eu gostaria de reservar aqui a minha gratidão de bem eterna ao nosso amigo Cláudio Rosito, que há anos aí vem me acompanhando em meus eventos literários, está sempre lá com o seu talento de figurinismo, né, de cenografia, está sempre lá presente, contribuindo com a sua arte, abrilhantando meus eventos. Então, meu amigo Cláudio, gratidão divina eterna por você pensar no nome do Michael, por você ter me convidado a estar aqui, então gratidão, amigo. E isso que ele está falando, depois que ele terminar, eu vou contar a breve história de como nos conhecemos e como a gente foi cada vez fortalecendo a nossa amizade. É que eu acho que vale a pena vocês saberem. Bom, eu vou falar para vocês exatamente sobre o Oblita, né? O soldado de elite da infantaria grega, e sobre a formação de falanges. Mas, como é sempre bom, né, pautar, né, porque às vezes o palestrante vai se apresentar e as pessoas ficam achando que de repente ele é o inventor. Não, é sempre bom a gente citar as fontes, né? Então vamos basear aqui em Heródoto, né, em suas histórias, né? Ele foi um historiador muito antigo, que ele escreve o seu livro das Musas, né? E aí ele se baseia na descrição de todas as guerras entre gregos e persas, guerras médicas. Então vou me basear aqui também em Heródoto. Em Pausânias, que é a descrição da Grécia, né, que ele é um grande geógrafo da antiguidade. Nós temos o Tucídides, né, que escreve aí a história da guerra do Peloponeso, né, e inclusive ele é um contemporâneo do período, ele esteve lá presenciando, então é uma das principais fontes da guerra do Peloponeso. Né. Nós temos Xenofonte também, na sua obra Helênicas, né, que ele também escreve sobre a guerra do Peloponeso. Então eu vou me basear, né, tudo que eu falar aqui para vocês tem como base Tucídides, Xenofonte, Heródoto e Pausânias. Antes de eu entrar propriamente falando sobre o Oblita e sobre a falange grega, eu queria fazer um pequeno adendo para vocês, né, que nós temos o costume de falar gregos, Grécia, né? O professor aqui anterior chegou a falar um pouco sobre isso, mas na antiguidade clássica, né, usava-se o termo Elade, né, que era esse território que nós hoje chamamos de Grécia. E referia-se ao povo que ali vivia como Helenes, que na tradução seria helenos. Naquela época não usava esses termos que nós usamos hoje, né? Esse termo, né, de Graécia ou Graecos, ele é introduzido ali na Península Balcânica pelos romanos, né? A República Romana começa a sair da Península Itálica e começa a assediar a Península Balcânica. Ele entra ali em guerras, né, com os descendentes dos generais de Alexandre, entre eles o Perseu da Macedônia, né? E aí eles se enfrentam, né, numa batalha chamada Batalha de Sinocefalos, né? E aí, após essa batalha, a República Romana domina ali o território, né? O Perseu da Macedônia é um dos últimos descendentes aí dos generais de Alexandre. Aí perde-se, se desfragmenta ali o que sobrou do Império de Alexandre, e aí a República Romana entra ali no território, e havia um problema de linguagem entre o grego e o latim. E aí, nesse problema de linguagem, né, surge esse termo de gricos, graecos, né, porque na verdade essa era uma expressão que era usada naquele período para determinar aquele que gosta, na Itália, né, era uma gíria que era usada para determinar aquele que gosta de viver a moda grega, do vinho grego, né. O professor anterior até chegou a falar um pouco sobre isso.
E hoje em dia nós continuamos a usar Grécia, né, e gregos, mas lá na Grécia eles não chamam o território assim, chamam o território de Hellas. E eles continuam referindo-se a si mesmos de Helenes, e o nome oficial do país é Republique Hellenique, né, República Helênica, né? E aí, por exemplo, quando você encontra com um grego ou alguém que é do país e você usa o grego e a Grécia, eles ficam irritados. Não, isso é um nome dado pelos romanos do nosso país e a Hellas, né? Então, queria fazer só esse a título de curiosidade. Outro adendo que eu queria fazer para vocês também é que nós temos assim o entendimento de compreender a Grécia como uma unidade, não é? A Grécia, a totalidade do território, com capital em Atenas. Não, na Antiguidade Clássica não era assim. Na Antiguidade Clássica era dividida em cidades, polis, cidades-estados independentes. E por que era tudo separado? Maicon, por que era tudo separado? Olha, a gente pode fazer uma analogia com o descobrimento das Américas. Por que era tudo separado? América Espanhola, América Portuguesa, América Britânica, América Francesa, né? Canadá, Estados Unidos. Por que isso? Porque foram colonizados por povos diferentes. E as cidades-estados gregas, elas eram assim separadas entre si porque foram colonizadas por povos diferentes, né? Então nós temos aí a região das ilhas, né, os arquipélagos, as ilhas do Mar Egeu, que tiveram a influência de um povo chamado minoico, que é o povo, né, que nós conhecemos como o povo central da ilha de Creta, são os descendentes dos cretenses. Nós temos os dórios, né, que dominaram ali a região do Peloponeso, né, e eles são os ancestrais de Esparta, eles fundaram a cidade de Esparta. Nós temos na Ática a influência dos jônios, né, que fundaram ali uma polis importante chamada Atenas. Então os atenienses eles são descendentes dos jônios. E na região ao norte da Grécia, né, nós temos os povos da Tessália, que eles foram sofreram uma colonização de um povo, de uma tribo ancestral chamada Eólios. Então naquela época era tudo separado por isso, porque foram colonizados por tribos ancestrais, né, os ditos povos helenos, né. E fazendo um outro adendo, a gente tem o costume também de falar sobre a guerra de Troia, né. Aí fala, não, os gregos e os troianos. Não, nessa época os gregos não existiam ainda. Nessa época foram os micênicos, também chamados de aqueus, contra os troianos. Os micênicos ou aqueus, eles são uma tribo ancestral. O que nós chamamos de grego representa um processo de miscigenação entre todos esses povos, os povos helenos, a qual surge, né, uma etnia que nós chamamos de helenos ou grego. Então, na guerra de Troia, né, não haviam os gregos ainda. E o que a gente compreende como mitologia grega, na verdade, é uma miscelânea de mitos desses povos ancestrais que se encontraram na Península Balcânica, né? E ali, esses mitos desses povos, né, se encontraram na Península Balcânica, se misturaram e deram origem ao que nós chamamos de civilização grega. Bom, agora entrando propriamente no que nós queremos falar, né, como eu propriamente disse para vocês, a Grécia ela se dividia em cidades-estados independentes. Eles viviam uma hegemonia pelo demos, pelo genos, que era o que? Era a terra, eles eram latifundiários. E qual era o propósito dele? Bom, se eu tenho mais terra, eu tenho mais riqueza, eu tenho mais escravos, eu tenho mais poder. Então eles viviam essa batalha feroz pela hegemonia, pela expansão, e viviam, né, essa ideia de Grécia unida, né, a democracia, né, na verdade isso não existia. Eles estavam ali a todo momento tentando enfrentar um ao outro, guerrear um ao outro, acabar com um ao outro, né, prejudicando o desenvolvimento um do outro, né? E propriamente essa ideia de democracia, até na polis ateniense, ela é meio fantasiosa. Porque se você perceber bem, a ideia, né, de democracia que os atenienses faziam antigamente era, por exemplo, nós tínhamos o Código de Dracon, que depois evoluiu para o Código de Solon, né? E aí no Código de Solon há uma evolução da política em Atenas, né? E aí criam-se as eclésias, né? As eclésias eram o quê? Eram assembleias populares, onde o povo era reunido dentro dessas eclésias. E tinha lá a ostra, né, a famosa... Só que o que acontecia? Como é que eu posso entrar na eclésia? O que eu tenho que fazer? Eu sou um cidadão de Atenas, eu tenho que entrar na eclésia. O que precisava? Ser homem, a mulher não podia entrar, ter 2 anos de serviço militar, ao menos, né? E ser filho de pai e mãe ateniense. Aí eu pergunto, isso é a democracia que nós defendemos hoje? Não é. Sócrates, naquele tempo, falava assim,
que o povo não sai às ruas para pedir aquilo que já tem. Se eles saem às ruas para pedir democracia, é porque eles não vivem democracia. E muitas pessoas caluniam, difamam Sócrates, dizendo, não, Sócrates era contra a democracia. Não, Sócrates era contra a demagogia, a democracia corrompida. Então, as cidades-estados independentes, elas eram idiosincráticas. É até um pouco complexo de entender, porque, mas que palavra é essa? Idiosincrático, palavra difícil. É simplesmente ser diferente. Elas eram diferentes uma da outra, cada um tinha uma religião, uma política, uma maneira, né? E normalmente quando havia uma guerra que envolvia, né, todo esse conglomerado de cidades-estados, a gente se baseia no filme, né, que aí eles se reuniam lá. Na verdade, o princípio não era assim, era uma coisa muito complexa, tinha que enviar embaixadores, tinham que ter reuniões nas ágoras para decidir se vai mandar o exército ou não. Por exemplo, durante a invasão persa, durante as guerras médicas, principalmente na guerra de Xerxes, né, quando os gregos começam a receber os embaixadores persas, né, e aí começam a pedir título de terra e água, né, submissão, né, ocorre uma situação diplomática problemática, porque aí os embaixadores espartanos e atenienses começam a migrar pelas cidades-estados pedindo ajuda, a Creta, a Argos, pedindo ajuda à Macedônia. Eles chegam aí até a Itália, né, para falar com o rei Gelon, e aí esses indivíduos, né, recusam ajudar as cidades-estados gregas. E aí você observa ali que foi quase uma sorte, uma providência do destino, porque várias cidades-estados se converteram para o lado persa, né, e várias cidades-estados recusaram o chamado dos embaixadores atenienses e espartanos. Então, assim, a vitória dos gregos, né, nas guerras médicas, principalmente nas invasões de Xerxes, foi uma grande sorte, foi um grande talento de poucos indivíduos que se uniram para tentar evitar a invasão persa. E quando a gente compreende essas cidades-estados, cada uma tinha a sua excelência, né? Cada uma tinha a sua excelência. Atenas era forte na marinha, então toda vez que tinha uma guerra que reunia esse conglomerado, o comando da marinha era dado para Atenas. Por terra era Esparta. Esparta tinha excelência nesse combate por terra. Então o comando dos exércitos por terra era dado para Esparta. Os cretenses eram hábeis no arco, muito hábeis, muito habilidosos, né? Então o comando da arquearia dava-se para os cretenses. Embora o exército grego, o arco fosse uma arma secundária, né? Era uma arma secundária, né? Os gregos preferiam os esfendonetas, os fundibulários, né, do famoso fundista, né? Eles preferiam a funda ao arco. Por quê? Porque o arco precisa da pena, da ponta de ferro, o carpinteiro fazendo ali. E o fundista não, é só você pegar um conjunto de pedra de rio, juntar uma pilha aqui e o fundista ficar horas tacando ali. Então ele era muito mais eficiente. E o projétil da funda, ele tinha uma força e uma velocidade tremenda, né? Quando se fazem experimentos hoje do lançamento da funda, é quase na velocidade de um tiro, muito mais rápido do que um arco, muito mais ágil. Por quê? A força centrífuga. Aquele indivíduo vai girando aqui aquela bolinha ali, aquela pedrinha, e sai numa velocidade e faz um impacto tremendo. Nós temos também na Tessália, os povos eram peritos na cavalaria, os tessalianos eram peritos na cavalaria. Então o comando da cavalaria era dado para os tessálios, né? E nós temos os focídeos, os foceus da Fócida, eles eram peritos na funda. Então toda vez que havia uma guerra, nas cidades-estados gregas, esse comando dos exércitos era dividido para cada cidade-estado, que tinha a sua perícia, e aí eles então se reuniam, né? Quando entravam em acordo, né? Quando resolviam partir realmente para a guerra em conjunto, eles tinham que dividir a cada um a sua excelência, né? Então tinham essas diferenças. Então eu queria agora falar propriamente para vocês sobre o hoplita. Eu vou aqui vestir, né, para vocês, só para dar uma ideia básica para vocês, de como era o hoplita naquele período. Como era a indumentária dele. Ele tinha aqui esse padrão de combate, que é o óplon, e o nome dele vem justamente disso, aquele que segura o escudo, né? O que seria o hoplita, essa palavra? Aquele que segura o óplon, que é esse escudo aqui. E eles usavam esse padrão de lança, vê se vai pegar em você aí. Não. Esse padrão eu estou bem de frente. é exatamente assim. É exatamente assim que era essa forma.
Então eles lutavam dessa forma, serrilhados, né, dentro da sua falange, combatiam dessa forma, né, e é importante entender que na Idade Média, a gente tem muita noção assim da Idade Média, né, e aí nós temos a espada, né, como arma principal, né, só que na Grécia Antiga não funcionava dessa forma, a arma principal era a lança, né? A arma principal era a lança. Por quê? Porque a lança ela tem 3 padrões de eficiência. Primeiro, ela mantém o inimigo longe de você. Opa! Longe de você. Ele força, ele é um ponto de obstrução. Ele me permite também espetar você à distância. Espetar você à distância. E outra coisa, ela é uma arma anti-contra-ataque. Eu te espeto daqui. E para você me dar um contra-ataque, você precisa ter uma arma tão longa quanto a minha. Se você tiver com uma espada ou com um machado, eu vou te perfurar e você não vai conseguir contra-atacar, porque você está aí, ó. Se você perceber, você está um pouquinho mais de 2 metros do que eu. Eu vou te furar aí, você não vai conseguir contra-atacar, porque você não está com uma espada nem com uma lança. Então, a eficiência da falange espartana, ela se dá exatamente por isso. Porque é uma muralha de escudos, mais essa muralha de lanças. Né? E aí o inimigo ele tinha uma dificuldade absurda para transpor essa barreira. Aqui que estava a eficiência da falange espartana. Eu vou tirar aqui só um pouquinho do escudo, só para eu poder falar com vocês. Então essa eficiência se dava por isso. E eles usavam como arma secundária, nós temos aqui também o Fansganon, né? Que era a espada para dano, mas era secundário isso, né? E o outro, isso aqui usava-se, caso a lança quebrasse, ele sacava e ele tinha uma lâmina normalmente, uma lâmina opcional que ele poderia usar também. Aqui é um cops, né? Chama-se também a forma mais aportuguesada de cops, né? Era a arma preferida de Alexandre o Grande, né? Porque ela tem um movimento de giro muito rápido, né? E ele é um pouco mais eficiente no porte, né? Alexandre o Grande gostava muito dessa lâmina aqui, por causa disso, né? De você girar, né? De você defender com facilidade. E o que nós observamos assim nos filmes, que nós vemos assim nos filmes, né? Que o padrão de combate ele é totalmente ignorado nesses filmes, né? Os filmes de Hollywood, né? E a gente vê lá o combatente, né? Você vê lá o combatente, né? E você vê ele fazendo movimentos assim, aí bota a espada aqui, bota a espada aqui atrás. Não era isso. A espada normalmente ela ficava aqui na lateral, para que se tivesse a oportunidade, quebrou a lança, ele já sacar aqui. Se ele tem a espada aqui atrás, ele não consegue tirar. Se você colocar aqui, eu não consigo tirar. A Denotórax, por exemplo, que é essa armadura aqui, ela não deixa, então ela ficava aqui. Outra coisa importante é que os gregos não usavam bainha. Eu sei que pode ter aquela ideia, não, que vai cortar a perna, Michael, mas eles não usavam bainha, sabe por quê? Porque a bainha, em alguns aspectos, ela prendia a arma às vezes ficava presa, principalmente se você não usasse aquele, né? Você estivesse lá sempre limpando ela, se começasse a ter crosta de ferrugem, ela ficava presa aqui. Então, os gregos eles não usavam, eles deixavam a lâmina assim meio solta mesmo, né? Às vezes até sofriam alguns cortes, né? Mas era justamente por isso, porque às vezes prendia e como é que eu vou lutar, né? Gerava aquela prisão. E os ataques assim, a gente vê nos filmes, né? Aqueles movimentos longos não eram coisas simples assim, né? Era um movimento assim, aí vai defender assim, né? Vai defender embaixo, né? Eram movimentos assim, cortes simples, né? Não tinha aquilo, era um padrão bem curto assim, quanto mais curto você fizesse, ia ficar com o braço assim, não, a pessoa vai te cortar aqui, então eles ficavam bem padronizados, né? Um padrão de combate bem retilíneo. Por que ele tem que ficar com a lâmina assim? Não, no filme o cara tá com a lâmina assim, né? Não, o padrão de combate é assim. Por quê? Porque aqui eu estou mantendo o meu inimigo à distância. Eu estou dando um ponto de distância para ele. Se ele tentar vir, eu furo ele. Então era um padrão assim bem matemático, bem definido, era como se fosse uma peça de xadrez que vai se mexendo, vai cortando
e vai perfurando, e cada passo era matematicamente pensado, raciocinado, né? Eles tinham um padrão de movimento que se baseava como se fosse numa rosa dos ventos. Quando o grego pegava assim uma jovem, olha, vou te ensinar o padrão de combate. Ele não dava a espada para ele, não dava o escudo, ó, toma aqui, não. Ele fazia uma rosa dos ventos. Era tipo uma cruz e depois uma transversal em cada lado. E aí ele falou, o pai falava assim, ó, para você ser um bom guerreiro, você tem que aprender esse padrão aqui geométrico e de se movimentar nesse padrão geométrico. E nesse padrão geométrico que você está se movimentando, você tem que quebrar o tempo do teu adversário. Porque o teu adversário ele vai andando nesse padrão geométrico, vai se mexendo. E aí na hora que ele for dar um passo para o lado, ele for se mexer, você tem que quebrar o padrão do passo dele. Então era assim que funcionava esse padrão. Eu vou dar um passo para frente, na hora que ele tirar o pé do chão, é a hora que você tem que atacar ele, tirar o padrão dele. Então eram coisas assim muito simples, né? De você vê no filme também que o guerreiro está ali combatendo, né? Com escudo. Temos lá o Brad Pitt, né? Eric Bana, né? Aí daqui a pouco você vê a luta, está lutando, ó, que maravilha, e daqui a pouco o escudo está aqui. Mas o escudo deveria ficar aqui, né? E aí o Eric Bana e o Brad Pitt está com o escudo aqui, batalhando aqui, não. O Plita, né? Ele ficava aqui serrilhado, ele não saía daqui de jeito nenhum, aquilo ali era a vida dele. Aquilo ali salvava a vida dele, então ele não se mexia, ele era uma tartaruga. Ele era ensinado a ser uma tartaruga atrás desse escudo, porque a vida dele não era isso aqui. Isso aqui pega um corte simples, né? Protege de um corte simples, né? Mas um ataque frontal violento não dava, então a salvação dele era o oblongo. Ele tinha que estar sempre ali matematicamente se movendo. E falando diretamente sobre a falange espartana, como eu expliquei para vocês, havia um padrão. Eles ficavam serrilhados atrás do escudo. Mas como é que funcionava esse padrão, né? Além da barreira de escudos e das lanças? Tinha o Stratégos, né, que era quem fazia a estratégia, né? E tinha o Polemarcos. O Polemarcos era o general. Mas os filmes, ele nos dá uma noção tremendamente errada. Porque o sucesso da organização da falange se dava pelos líderes que ficavam nas laterais das alas da falange grega. Porque se você fica no meio, lá no filme, você vê, né, o Leônidas, aqui no meio de todo mundo, aí estão os soldados aqui atrás, mas como é que ele vai liderar um exército que ele não está vendo? Como é que ele vai liderar um exército que ele precisa fazer isso aqui e depois isso aqui? Não, os líderes ficavam nas pontas, eles eram lá. Se fosse um jogo de futebol, né, a falange espartana fosse um jogo de futebol, ele seria o lateral direito. Então teria aqui uma fileira de laterais direitos que estão olhando toda a falange espartana, e aí cada um tem um chefe de ala dessa linha. A primeira linha, né, tem um chefe que é o Polemarcos, que é o general, ele fica aqui. E daqui ele vê o exército e comanda. Atrás dele tem o comandante da segunda linha, da terceira linha, da quarta linha, da quinta linha. Então, a falange espartana, além de se dar, né, a falange grega, além de se dar por esse padrão, né, de escudos serrilhados, de lanças à frente, tinha esses comandantes de ala, comandantes de linha, que olhavam para o exército, viravam para a esquerda, olhavam para o exército, e aí davam determinados comandos. A altura também era muito importante, né? A primeira linha era chamada de colossoi. Colossoi eram os indivíduos que tinham a maior estatura, 2 metros, 1,90 m, então eles eram colocados ali na frente, porque eles tinham o quê? A maior envergadura. A lança dele vai mais à frente, ele tem o braço mais esticado, né? Então ele tem essa maior envergadura. E aí, conforme ia seguindo para as linhas anteriores, né, para as alas anteriores, essa altura ia diminuindo, né? 1,90 m, 1,80 m, e a partir de 1,80 m não era permitido fazer parte da falange, não era permitido. Abaixo disso, o indivíduo era deslocado para ser um arqueiro, o indivíduo era deslocado para ser um fundista, o indivíduo era deslocado para ser um peltasta, né, que era um homem de infantaria leve, que usava um escudo em forma de lua, chamado pelta. Ele carregava os javelinos, né? Era aqui é um pilão romano, né, mas o javelino era uma lança mais curta de arremesso. E aí esses indivíduos ele apoiavam a falange, ficavam nas laterais. Então a formação ela ia diminuindo, né, a altura dos indivíduos. E isso por quê? Porque na matemática dos gregos eles tinham uma altura de 10 a 20 centímetros
em relação aos bárbaros da Ásia. Eles eram de 10 a 20 centímetros maior do que os persas, ou maior do que os egípcios, né? Então, na matemática deles, eles entendiam que eles precisavam ter uma altura maior. Então, eles colocavam na falange uma altura maior. Pode perguntar. Você falou sobre o padrão, né, que eles têm durante o combate e tal. Eu fico imaginando que isso faz um sentido maior na guerra entre povos helênicos, né? Sim, sim. Mas como é que esse padrão se comportava com as táticas dos outros povos, por exemplo? Se os povos asiáticos ou os bárbaros ali da Por exemplo, vou te dar um exemplo dos persas, né? Os gregos eram muito focados, né, nessa padrão de falange, né, que era o modelo deles, básico deles, né, e eles tinham esses apoios laterais, né, arqueiro, fundista, peltasta, né, que eram tropas mais leves ou de arremesso. Mas a base principal deles era essa. Os persas eram diferentes. Os persas eles usavam muito a tática, por exemplo, de bombardear os inimigos com a sua larga e imensa arquearia. Eles chegavam no campo de batalha e fulminavam, né, os inimigos, antes de entrar no confronto, fulminavam com a arquearia. E aquilo que você vê no filme 300 até tem até uma semelhança com a realidade. Eles fulminavam os inimigos esperando derrubar vários inimigos. Então, o que os gregos faziam? Eles formavam cúpulas de escudo. Eles se fechavam em cúpulas de escudo para se proteger desse tipo de ataque. Quando vinha, depois desse fulminar, vinha a cavalaria persa. Os persas fulminavam com a flecha e o padrão de combate seguido deles era a cavalaria, era massacrar, era atropelar. Como é que os gregos combatiam isso? A lança grega, ela tinha duas pontas. Uma aqui e outra aqui. Outra aqui embaixo. Por que isso? Porque essa ponta era uma estaca que ela era colocada no chão. Ele fincava essa estaca no chão e aí projetava a frente para justamente quebrar o padrão de cavalaria. Esse cavalo não ia conseguir empurrar ele para trás. O cavalo ia morrer espetado totalmente. Se ele não tivesse essa lança, essa ponta aqui atrás, ele ia seguir projetado. Mas como ele cria essa lança de ponta dupla, ele freia o cavalo, derruba o indivíduo, né? E os persas, eles tinham a infantaria no final, né? Depois da arquearia, depois da cavalaria, então vinha a infantaria muito numerosa, né? Mas aí o que acontece? Os gregos tinham esse padrão de formação, né, quase como uma tartaruga, e os persas, que normalmente usavam a espada, né, usava um machado, usava um escudo de vime, né, não usava nem um escudo de metal, um escudo de vime, né, e umas lanças muito curtas. Então os persas, eles sofriam terror diante dos gregos, porque eles não sabiam como transpor aquela barreira de lanças, aquilo era um terror para eles. Tanto que nós temos um exemplo em 480, em agosto de 480 a.C., né, nós temos aí o Leônidas de Esparta, né, o famoso Leônidas de Esparta, que ele, com pouco exército, né, porque naquele período as cidades-estados, né, estavam vivendo os Jogos Olímpicos, né, e Esparta em especial estava vivendo o período da Carneia, né, período sagrado. Então, nas leis sagradas dos gregos não podia haver derramamento de sangue. Só que tinha um dilema ali, ou alguém partia para a guerra para impedir o avanço dos persas, ou todo mundo ia virar escravo do Império Persa, né? Aí o que acontece? O Leônidas, ele pergunta, né, os eforos, a Ágora, se tem permissão para levar o exército. Não tem permissão. Então ele pega os 300 que lhe são mais fiéis, os 300 filhos das mulheres mais importantes de Esparta. Ele não escolhe só pela excelência, ele escolhe também aquelas mulheres que ele considerava ter maior valor. E aí ele pega especificamente os filhos dessas mulheres que tinham maior valor. Reúne 300 homens, né, das mulheres mais ilustres da cidade, da cidade-estado de Esparta. Ele vai em algumas vilas, né, próximas, né, e reúne um pouco mais de soldados. O Heródoto diz que o total, junto com os espartanos, eram 7.000. Que ele conseguiu, né, recrutar nas vilas e cidades-estados próximas. Mas antes de se deslocar propriamente para as Termópilas, ele vai até o oráculo de Delfos e pergunta o que ele precisa fazer para evitar o avanço persa. E o oráculo fala para ele que os espartanos que têm o sangue de Hércules, né, teriam que se sacrificar no desfiladeiro das Termópilas para poder salvar todas as cidades-estados, a Grécia inteira, daquela ameaça. E ali eles ficam serrilhados naquele estreito,
No filme mostra que eles se projetam, que eles vão à frente. Não, Heródoto fala que o sucesso de atrasar o avanço do exército persa em 3 dias é porque eles ficaram serrilhados, né, na falange e dentro daquele desfiladeiro. Então a ordem numérica dos persas não pôde prevalecer. Né? Eles conseguem atrasar graças que eles ficam ali o tempo todo. Né? Eu sei que o filme cria lá uma dinâmica, né? Mas aí se a gente estivesse lá vendo, a gente ia ver só os indivíduos ali naquele desfiladeiro das Termópilas sem sair dali. Né? Até que tem o Eufiates, né, que é o traidor, que dá a passagem pela retaguarda. E os persas acabam cercando pelos 2 lados, né? Ocorre aquela famosa frase, né, que o Leônidas fala, né, que aqueles que quiserem ficar aqui comigo terão que jantar comigo no Hades, no inferno. Né? E aí aqueles que quiserem ir embora vão embora, e aí ficam só aqueles 300, aqueles mais ou menos, aqueles espartanos ali, os tebanos, testos, que resolvem decidir ficar ali com os espartanos até o final. Então, assim, o sucesso na falange espartana, da falange grega, ela se dava justamente por isso. Então, eu espero ter contribuído aqui para vocês algum tipo de conhecimento, né? Lembrando, né, que eu me baseei em Heródoto, em Xenofonte, em Tucídides e em Pausânias. Né? Muito obrigado pela atenção. Agradeço muito, espero que essas informações tenham sido úteis e interessantes. Ele pertencia a um grupo recreacionista chamado Ancient Petro, não sei se eu pronunciei o inglês correto, porque eu não falo inglês. E nos conhecemos lá. Né? Depois esse grupo se desfez e ele, como ele é escritor, ele tem uma coisa assim, não vou dizer uma mania, né? Mas ele gosta de recriar os personagens dele no dia que ele vai lançar o livro, né? Vai fazendo esse autógrafo. Ele gosta de pegar os personagens dos livros, no livro que ele está lançando, e encarnar eles ali, né? Então ele já escreveu vários livros e eu fui o responsável por criar esses figurinos, toda essa dinâmica. E ele confia sempre a mim fazer isso. Né? Eu, além de ser historiador, também trabalhei muitos anos, ainda trabalho para televisão, para cinema, trabalho com vários segmentos. Né? Produção de arte, efeitos especiais, figurino, todos voltados para esse tipo de coisa. Também faço por gostar, né? Então ele me dá esse prazer sempre de mandar um negócio para eu fazer, que é uma alegria. Não estou aqui rasgando seda, é realmente uma alegria, porque é um desafio. Eu gosto. Né? E o último livro que ele lançou foi sobre ficção científica, um segmento que não tem nada a ver com o que ele sempre escreveu. Né? E eu também nunca tinha feito nada assim futurista, nada de ficção, e tive que recriar 2 roupas de astronauta, criei um extraterrestre. Foi uma viagem prazerosa, e ele de vez em quando ele me dá essa felicidade aí. E aí a gente foi alimentando essa amizade, e hoje ele está aqui com a gente fazendo esse trabalho maravilhoso. Ele tem Instagram, por acaso? Vai seguir ele? Gostei muito do trabalho dele. Ele tem Instagram? Tem Instagram. Tem? Qual é o Instagram? É o trabalho. Meu nome assim as pessoas falam Maicon, né, mas escreve um pouco diferente, é MYCKON, né? Eu sei que parece Micon, mas é Maicon, né? E junto com isso, né, é o Greece, Michael Greece, que é o Grécia em inglês. Então assim, só ir lá no Instagram, botar lá Michael Greece, aí vai achar lá. Inclusive eu tô com a cabeça ali na foto, eu tô com a cabeça do extraterrestre que o Paulo fez. A gente mostrou lá no Planetário do Rio de Janeiro, no evento do lançamento, o nosso amigo Paulo aí esteve lá presente. E vocês viram, assim, não sei por que vocês viram, mas o Caldeira é um grande amigo também, amigo do Michael de muitos anos, eu conheci ele através do Michael também, e ele é uma figuraça, ele é do Instagram, ele é meio que é o marketing, né? Isso. E tem o Márcio,
que é uma pessoa maravilhosa que acompanha. Pede o Instagram aí, por favor, o rapaz aqui pegou o Instagram. Pegou novamente. M de navio. Tá. E o Gris, que é Grécia em inglês. Michael Gris. GRE, né? Certo. Mas não é Grease, é ela. G-R-E-S-E. É elas, isso, é verdade. Não é Grease, como é que faz? É elas, né? Cachê. Mas ficou mais conhecido por essa denominação romana, né? Todo mundo pegou isso. Eu, assim, normalmente eu acho um pouco assim, essa coisa, né, de ficar, meu Instagram, meu YouTube, eu não sei, esse padrão vibratório. Foi por isso que a gente riu, porque dá pra ver que você é um pouco tímido. Aí quando falou Instagram, você ficou meio, meu Deus. A gente está acostumado a ver as pessoas no YouTube. Não, ali, segue, curte. E aí, eu não sei, eu acho que isso quebra um pouco a relação, fica parecendo que você está fazendo conteúdo só para a pessoa te seguir, né? Ó, me segue aí. Me segue aí.